Olá pessoal, graça e paz. Quero cumprimentar você que está me assistindo através desse vídeo. Que é mais uma curiosidade bíblica para abençoar o teu dia, abençoar a tua vida e também para engrandecer e enriquecer o teu ministério e a tua pregação. Amém? Bom, hoje a curiosidade que eu quero trazer é de uma pergunta que um aluno, ele lá de Caxias, me fez a seguinte pergunta. Falou, pastor, é necessário a gente aceitar a Cristo para ser salvo? Ou seja, se a pessoa não aceitar a Cristo, não seguir no caminho de Cristo, ela vai ser salva? Então, eu na curiosidade, que nunca tinha me feito esse tipo de pergunta, eu perguntei a ele o seguinte, o motivo daquela pergunta. E ele disse, não, é que eu vi um vídeo na internet e um professor, que eu nem vou falar o nome dele porque para mim não passa de um fariseu. Inclusive fariseu, eu quero deixar bem claro, fariseus são pessoas que pesquisam a Bíblia, pesquisam a palavra de Deus, adquire até um certo conhecimento, mas ele acaba distorcendo as coisas. Pega um sentido de uma palavra e troca por um outro sentido. E qual é a característica de um fariseu? Um fariseu que ensina a Bíblia, a característica desse conhecimento é sempre da pior forma possível. Por exemplo, se você ouvir uma palavra da Bíblia e esse conhecimento ele trazer para você um distúrbio mental ou então trazer uma tristeza, um esfriamento espiritual, ou se esse conhecimento atrapalhar o teu relacionamento com Deus, você pode ter certeza que esse conhecimento que você ouviu não é de Deus. Porque a palavra de Deus ela vem produzir vida dentro de nós. Então quando você ouve uma palavra de Deus e ouve um conhecimento teológico, bíblico, esse conhecimento quando vem da parte de Deus, ele só tem um propósito, é de levantar a tua vida e melhorar o teu relacionamento com Deus. Amém? Então não fique procurando na internet explicações teológicas ou pesquisando de forma desordenada, porque senão a tua vida, ela, ao invés de crescer, ela vai diminuir, você vai ficar com um distúrbio até mesmo psicológico que vai esfriar a tua fé, tá certo? Então se você quer aprender a Bíblia, eu quero te dar um conselho, procure um curso, procure uma faculdade, onde vai ter uma base, onde você sabe quem são os professores, a história do professor, da vida, a história daquele seminário, para que você possa então estar estudando e ter sucesso no teu aprendizado, amém? Bom, então a palavra que ele me deu se encontra no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 25, que é a parábola do bom samaritano. Então, o problema está aqui, vamos ler? Diz assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse, Jesus então questionou ele dizendo assim, que está escrito na lei? Como leis? Então ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e eu estou próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse para ele, a palavra-chave, Jesus disse para ele, respondeu-te bem, faze isto e viverás. Então foi através dessa palavra que esse professor da internet, no seu vídeo, queria provar para aqueles que estão assistindo que não precisa aceitar a Jesus. Não precisa. Ele queria explicar dentro dessa palavra que não precisa aceitar Jesus. É só a pessoa obedecer às regras da lei e pronto. A pessoa não precisa seguir Jesus e nem aceitar Jesus. Tá certo? Essa é a explicação dele. Porém, eu vou te dar uma explicação mais clara e da parte de Deus. Nessa ocasião, Jesus ele também era um doutor da lei. Jesus com 12 anos ele já era formado na Torá, também na Mishnah, que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Jesus ele era formado e também era um doutor da lei.
Sendo que Jesus, quando ele começa a pregar as palavras de Deus, ele começa a dizer uma nova conduta. Ele começa a ditar umas novas regras e leis, mas essas leis não infringiam no estatuto que regia na época, que era a Torá. Que a lei de Moisés são leis de prática e de conduta, para que o ser humano pudesse viver bem em harmonia na terra. Então, quando Jesus começa a pregar, ele começa lá em Mateus capítulo 5, ele começa a ditar as leis, as regras, para que possa conduzir um homem para o céu. Porém, você sabe que hoje nós estamos na dispensação chamada graça. Essa dispensação ela foi inaugurada após a morte e ressurreição de Cristo. O que é dispensação? Dispensação é períodos de tempo, períodos de tempo indeterminados, onde muda-se os tempos e muda também a lei. Então, antes que Jesus morresse e ressuscitasse, para inaugurar a dispensação da graça, era a dispensação que reinava era a dispensação da lei, que era de Moisés, Josué até Cristo. Então, as regras que regiam na época era a Torá, era a lei de Moisés. E Jesus ele não aboliu a lei de Moisés, pelo contrário, Jesus ele cumpriu a lei de Moisés. E nesse dia que o doutor da lei chega diante de Jesus, que também era doutor da lei, ele vai para persuadir Jesus e ele fala, mestre, ou seja, é um mestre conversando com o outro. Fala, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, na interpretação de Jesus, qual seria na interpretação de Jesus para ele uma forma de a pessoa obter a salvação? Então, como Jesus estava também debaixo da lei, Jesus disse, tu é doutor da lei, como que diz a lei? Como é que você lê? Então ele vai e dita como que são as regras da lei. Então Jesus falou, olha, tudo disse bem, faze isso e viverás. Porque de Jesus para trás era a lei que reinava. Então existiam pessoas que também eram salvas por causa da lei de Moisés. Quem vivia fielmente a lei de Moisés foi salva na lei de Moisés. Sendo que quando Jesus morre e ressuscita, começa a graça. Hoje nós estamos na graça. Então, para ser salvo, você não tem que viver enquadrado na lei de Moisés, mas sim no tempo da graça. E hoje, para ser salvo, por que nós temos que seguir a Jesus? Porque Jesus é a palavra viva. É o pão que desceu do céu. É o Deus que encarnou e que trouxe para nós o direito da vida eterna. Então, o processo da salvação ela tem 3 estágios hoje para ser salvo. Quais são os estágios espirituais que nós passamos? Primeiro, a gente passa por um processo chamado de regeneração. Que período é esse? É um período do qual você se encontra, você reconhece que você precisa de Deus e busca Deus através de Jesus, que é o caminho. Então, quando você quer Deus, você procura o caminho que é Jesus, então você passa por primeiro estágio, chamado regeneração, onde Deus aí, ele te adota como filho, tá certo? Logo depois tem um outro estágio espiritual da graça, que é chamado de justificação. É no momento em que você reconhece a Deus, a Cristo, como teu único e suficiente Salvador, e logo depois disso, por reconhecer você passa pelo processo de justificação, ou seja, ele perdoa os teus pecados, o que você fez até ali fica para trás e você nasce de novo para Cristo, tá certo? E o terceiro estágio é a santificação, ou seja, você primeiro reconhece o Senhor, você quer Deus através de Jesus, reconhece Ele como o único e suficiente Deus, depois Ele te justifica, Ele perdoa teus pecados, depois Ele te purifica e te santifica para você receber as transformações do mundo espiritual e estar em conformidade com a palavra de Deus. Aí então, depois você pode virar pregador, profeta, enfim, o que Deus quiser para a tua vida. Então você primeiro passa pelo processo de regeneração, justificação e santificação. Tá certo? Por isso, querido, que hoje quem quer a salvação precisa seguir a Deus através de Jesus.
que é o único e suficiente Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho, tu não pode seguir. Sem verdade, tu não tens certeza. E sem vida, tu não pode viver. Amém? Que Deus possa te abençoar. E fica aqui um apelo. Curte, se você gostou desse vídeo. Curte, faz um comentário. E se você também tem alguma coisa que você queria entender na Bíblia, gostaria de entender, pode digitar aí e falar, pastor, eu quero saber por que que isso aconteceu na Bíblia, por que que isso tem assim. Então eu vou pegar os seus comentários e os mais cotados eu vou criar uma videoaula explicando esse assunto, tá certo? Que Deus te abençoe, até a próxima, no nome de Jesus. Amém.